Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Hanna Instruments e hoje, iniciando o mês de novembro, vamos falar sobre espectrofotometria, desde os princípios até aplicações. E lá no finalzinho vou apresentar para vocês o nosso novo espectrofotômetro. Então, contando um pouquinho da empresa Hanna Instruments. Então, ela foi fundada em 1978, lá na Itália, por Oscar e Ana Nardo. Temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, Romênia, Itália e Ilhas Maurício, e estamos presentes com escritórios em mais de 40 países. Aqui no Brasil, a Hanna completou no ano passado 19 e esse ano vamos completar 20 anos, tá? E possui estoque próprio aqui na cidade de Barueri, no estado de São Paulo. Também oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Falando um pouquinho da linha de equipamentos que a Hanna trabalha, nós temos tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, pH-metros, condutivímetros, medidores de oxigênio dissolvido, entre outros. E também temos aqueles equipamentos portáteis e também de bolso, que são os pequenininhos. E temos os reagentes e as soluções para utilizar com os nossos equipamentos. Então, o que vamos falar hoje? Então, o primeiro tópico é o que é espectrofotometria, tá? Os fundamentos da espectrofotometria, os componentes que fazem parte de um espectrofotômetro, os tipos de espectrofotometria, aplicações, vantagens e limitações, e os nossos equipamentos, incluindo o HI 802. Então, o que é espectrofotometria? Então, ela é uma técnica analítica utilizada para medir a quantidade de luz absorvida ou transmitida por uma substância em solução em diferentes comprimentos de onda. Essa técnica ela se baseia muito no princípio de que cada composto químico tem um padrão único de absorção de luz, o que vai permitir a identificação e também a quantificação das substâncias em uma amostra, né? Então, basicamente, o conceito básico é que a luz, quando passa através de uma solução, ela interage com as moléculas presentes, né? E essas moléculas, elas podem absorver a luz em certos comprimentos de ondas, tá? Resultando em uma diminuição da intensidade da luz transmitida. Então, essa relação entre a intensidade da luz absorvida e a concentração do composto na solução, ela é descrita pela lei de Lambert-Beer, né? Que eu vou falar mais detalhadamente nos próximos slides. Mas falando bem resumidamente agora, é aquela que estabelece uma relação linear entre a absorvância de uma solução, a concentração da substância e também o caminho óptico. Tá? Mas lá para frente eu vou detalhar um pouquinho mais sobre essa lei de Lambert-Beer. Então, comentando um pouquinho sobre a interação entre luz e matéria. Então, vocês vão perceber aqui que eu vou passar detalhadamente por muitas questões, tá? Então, começando por essa, que é a interação entre a luz e a matéria, ele é um processo fundamental na espectrofotometria. E ela pode ser descrita pelos seguintes aspectos: a natureza da luz, a absorção da luz, a transmissão da luz e a reflexão e dispersão. A natureza da luz é porque a luz é uma forma de radiação eletromagnética que vai se propagar em ondas e possui diferentes comprimentos de onda, que variam de acordo com a energia associada a ela. A luz visível, por exemplo, ela abrange comprimentos de onda de aproximadamente 400 a 700 nanômetros, tá? A absorção da luz, quando um feixe de luz ele incide sobre uma solução, algumas moléculas naquela amostra podem absorver a luz em comprimento de onda específico. Essa absorção ela ocorre devido à transição
de elétrons em átomos ou moléculas da substância. Então, cada tipo de molécula, ela vai possuir um conjunto único de níveis de energia. O que significa que ela pode absorver essa luz apenas em comprimentos de onda que vai corresponder a essas transições energéticas, tá? Já em relação à transmissão da luz, a luz que não é absorvida pela amostra, ela continua a passar, né, através dela e é detectada. Então, a quantidade de luz transmitida em comparação com a quantidade de luz que incidiu sobre aquela amostra, é medida para, assim, determinar a absorvância. E o último tópico, que é a reflexão e a dispersão, né, que além da absorção e a transmissão, parte daquela luz pode ser refletida pela superfície da amostra, ou dispersa também em diferentes direções, tá? Embora a espectrofotometria ela se concentre principalmente na luz absorvida e transmitida, tá? Então esses fenômenos eles também podem ocorrer e afetar as medições. Então aqui chegamos na parte da lei de Lambert-Beer, né, que é o princípio fundamental da espectrofotometria, que vai relacionar a absorção de luz por uma solução à concentração do soluto e ao caminho óptico da luz. Então, esta lei ela é expressa pela fórmula, que é o A igual ao Ezinho vezes C vezes o L. Então, o A, ele é o quê? Ele é a absorvância que não tem uma unidade de medida, tá? E é a medida da quantidade de luz absorvida pela amostra. Já o Ezinho, ele é o coeficiente de absorção molar, que é L por mol a menos 1, vezes centímetro menos 1, tá? A unidade de medida desse coeficiente de absorção. E ele vai o quê? Ele vai representar a capacidade de um composto de absorver a luz em um comprimento de onda específico, tá? E é uma constante que ela depende da substância e do comprimento de onda da luz utilizada. Já o Czinho, ele é a concentração da solução, normalmente expresso em mol por litro, tá? E é a quantidade de soluto presente em 1 litro de solução. E o último, que é o L, é o comprimento do caminho óptico, expresso em centímetros. E é a distância que a luz percorre através da solução. Aqui eu trouxe mais uma imagem, né, que mostra a intensidade dessa luz, que a luz vermelha que está passando por essa cubeta, ela está bem mais intensa, e aí quando ela passa na amostra, ela diminui a intensidade, tá? Então, para uma cubeta particular, L é constante. Já para uma substância em particular, o Ezinho que é constante. Tá? É só mais um complemento à informação passada no slide anterior. Certo, aqui vamos entrar na relação entre a absorção, concentração e o caminho óptico. Então, a absorvância, que seria o A, temos a concentração, que seria o C, e o comprimento do caminho óptico, que é o nosso L. Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, em relação à transmitância e à lei de Lambert-Beer. Então, a absorvância, como até comentei anteriormente, é uma medida logarítmica da quantidade de luz que é absorvida pela solução. Tá? Isso aqui é uma parte muito importante, é a base, basicamente, né, da espectrofotometria. Então, quanto maior a absorvância, maior a quantidade de luz que foi absorvida, o que indica uma maior concentração do composto na solução. Já em relação à concentração, que é o Czinho, é a relação direta entre a concentração do soluto e a absorvância é uma das características mais importantes da lei de Lambert-Beer, né? Então, é à medida que a concentração de um soluto aumenta, a quantidade de luz que ele absorve também vai aumentar, tá? Isso vai ocorrer por quê, né? Porque mais moléculas do soluto, eles estão presentes para interagir com a luz, tá? E o último tópico, que é o comprimento do caminho óptico, é
que ele vai se referir à distância que a luz ela vai viajar, né, dizendo assim, através da solução. Então, um aumento nesse comprimento, por exemplo, usando uma cubeta mais longa, resulta em uma maior absorção da luz, levando a um aumento na absorvância. Então, isso se dá, né, que, portanto, para uma dada concentração do soluto, um caminho óptico maior significa mais moléculas que estão disponíveis para absorver aquela luz, tá? Então, aqui ele traz exatamente isso, né? Então, um Azinho, absorvância, o outro A, absorvitividade, o caminho óptico e a concentração, tá? Então, dependendo de algumas fontes que você procura, qual que é a expressão do Lamichibir, algumas vão dar igual do slide anterior e outros é como A, B, C, tá? Então vai variar muito, mas sempre é a mesma informação, basicamente, tá? Beleza. Então a transmitância. Então a definição dela é que é uma fração da luz que vai passar através de uma amostra em relação à luz incidente. É uma medida direta de quanta luz é transmitida por uma solução. A fórmula da transmitância é o T igual IT sobre IO. Então, o Tzinho é a transmitância, que não tem uma unidade de medida específica, mas ela pode ser geralmente expressa em porcentagem, tá? O IT é a intensidade da luz transmitida, a luz que sai da amostra. E o I0 é a intensidade da luz incidente, que é a luz que entra na amostra, tá? Então, ó, voltando aqui rapidinho, o I0 é essa aqui, ó, que tá entrando, é que tá mais intensa, tá? Acho que eu não consigo. Aqui, talvez vocês consigam ver o meu mouse. Então, o IO, que é o primeiro, que tá mais intenso, na luz vermelha, tá? É sobre essa parte. E aqui vocês viram que tá menos intensa, que já se refere ao IT, certo? Então, dá para ser falado que a transmitância ela varia de 0 a 1, ou de 0 a 100%. Então, se o T ele for igual a 1, ou igual a 100%, significa que toda a luz incidente ela foi transmitida sem ser absorvida. Então, é como se fosse essa imagem, né? Passou toda essa luz vermelha e essa mesma intensidade manteve-se após passar pela amostra, tá? Então, significa que 100% ali da luz incidente ela foi transmitida e não foi absorvida em nenhum momento, tá? Agora, se o T ele for igual a 0 ou a 0%, significa que toda a luz que foi passada pela amostra foi absorvida, tá? Então, essa parte é muito interessante. Agora, sobre a absorvância. Então, ela é uma medida logarítmica da quantidade de luz que foi absorvida pela amostra e ela representa a capacidade da amostra de absorver luz em um determinado comprimento de onda. A fórmula para isso é o A igual a menos log 10, entre parênteses, o T. O A, absorvância, e o T é a transmitância. Por isso que eu expliquei primeiro a transmitância, né, para ficar aqui mais fresco essa informação. Então, a absorvância é uma quantidade que varia de 0 ao infinito, tá? Então, uma absorvância de 0 significa que nenhuma luz foi absorvida, então, transmitância seria em 100%, enquanto uma absorvância de alta indica que a amostra ela absorveu a maior parte da luz incidente, tá? Então, essa relação entre a transmitância e a absorvância é que ela pode ser expressa dessa seguinte forma que está embaixo. Então, numa mesma fórmula, a gente consegue já colocar essas duas informações. Por quê? Vocês podem ver que nesse slide anterior era entre parênteses o T. Então, você consegue jogar a fórmula da transmitância aqui entre parênteses, que é o IT e é sobre o I0, tá? Então, isso significa que quanto maior a absorvância de uma amostra, menor será a sua transmitância e vice-versa, tá? Então, se uma amostra tem uma transmitância de 50%, né, um Tzinho igual a 0,5, por exemplo, a absorvância correspondente será.
Então, dentro do cálculo é A igual a menos log 10, entre parênteses 0,5, que seria aí 0,301, tá? Agora, se uma amostra tem uma absorbância de 1, a transmitância correspondente será, dentro do cálculo, será 0,1 ou 10%. Perfeito? Aqui são só realmente exemplos para vocês verem, utilizando aqueles cálculos que eu apresentei, como que ficariam os resultados, tá? E aqui, por fim, eu trouxe uma imagem sobre essa relação entre a transmitância e a absorbância, tá? Então, é uma luzinha verde, né? Que ela é absorvida por uma solução vermelho e rosa. Então, vocês podem ver que na primeira cubeta da primeira imagem, ela tá passando quase 100% ali, ó. Então, tá com uma luzinha verde e tá chegando quase a luzinha verde 100% lá do outro lado. Aí, conforme vai aumentando a intensidade do rosa, né, a luz verde, ela não vai passando, tá? Agora, já com a luz vermelha, ela não é absorvida por uma solução vermelho-rosa. Então, vocês podem ver que a luzinha vermelha, ela vai passar ali por essas cubetas. Perfeito? Então, vamos só relembrar todos esses fundamentos? Então, transmitância, ela vai o quê? Medir a quantidade de luz que passa através da amostra, enquanto a absorbância mede a quantidade de luz que é absorvida, tá? Então, a absorbância, ela é diretamente relacionada à transmitância por meio da função logaritma, que eu apresentei para vocês nos slides anteriores. E ambas as medidas são fundamentais na espectrofotometria para entender como a luz interage com diferentes substâncias e para quantificar a concentração de compostos em uma solução. Perfeito. Agora vamos entrar no espectro eletromagnético, tá? Então, o que é isso? É o intervalo completo de todas as frequências de radiação eletromagnética, desde as ondas de rádio de baixa frequência até os raios gamas, que têm alta energia. A radiação eletromagnética ela é composta por ondas que se propagam pela interação de campos elétricos e magnéticos. Cada tipo de radiação ela é caracterizada pelo seu comprimento de onda e frequência, e o que determina suas propriedades e aplicações. Vamos falar sobre as ondas de rádio, as micro-ondas, infravermelho, luz visível, entre outras também, tá? Então, aqui temos as principais regiões do espectro eletromagnético. Começando, vou fazer um resuminho bem breve entre todos esses que estão descritos aqui, tá? Então, as ondas de rádio, o comprimento de onda é maior que 1 metro. A frequência seria inferior a 300 MHz. Usos, normalmente para comunicação por rádio, televisão, radar, redes Wi-Fi, entre outros. Já as micro-ondas têm um comprimento de onda entre 1 milímetro e 1 metro. A frequência de 300 MHz para 300 GHz. Os usos, comunicação por satélite, aquecimento em fornos micro-ondas, radar e telecomunicações. O infravermelho tem um comprimento de onda de 700 nanômetros a 1 milímetro. A frequência de 300 a 430. Usos, sensores de calor, câmeras de visão noturna, espectroscopia infravermelha. Da luz visível, comprimento de onda aproximadamente 400 a 700 nanômetros, a frequência de 430 a 770. Os usos é a faixa de um olho humano que pode perceber. Então, as cores visíveis variam do violeta, que é 400 nanômetros, ao vermelho, que seria 700 nanômetros. Por último, nos últimos temos o ultravioleta, comprimento de onda de 10 nanômetros a 400 nanômetros, a frequência de 770 a 30, aqui eu já não lembro, é pentahertz, se eu não me engano, essa unidade de medida, o nome. Os usos, esterilização, bronzeamento, a análise de materiais biológicos e químicos, espectrofotometria UV,
Raio-X, comprimentos de onda de 0,01 nanômetros a 10 nanômetros, a frequência de 30 a 30. Essa unidade de medida também não lembro, gente, me perdoe. Os usos: imagens médicas, segurança em aeroportos, análise estrutural de materiais. E raios gamas, comprimentos de onda menor que 0,01 nanômetro, frequência superior a 30 EHz. Usos: tratamento de câncer, que é a radioterapia, esterilização de equipamentos médicos e também estudo de fenômenos astrofísicos. Perfeito. Certo. Então, aqui, características das ondas eletromagnéticas. Então, temos comprimento de onda, frequência e energia. Então, o comprimento de onda é a distância entre dois picos sucessivos de uma onda, tá? Ondas de rádio têm comprimentos de onda longos, enquanto raios gamas têm comprimentos de ondas muito curtos, por exemplo. Já quando a gente fala de frequência, é o número de oscilações de uma onda por segundo, né? Medido em Hertz, Hz, que é a unidade de medida. Ondas de alta frequência, como raios gama, têm mais energia, enquanto ondas de baixa frequência, como ondas de rádio, têm menos energia. E quando a gente fala de energia, eu estou me referindo a quê? Ela é diretamente relacionada à frequência da radiação pela equação de Planck, né? Que é essa que eu tá aí no slide para vocês, que é o E igual a H vezes o F, onde o H é a própria constante de Planck. Então, isso significa que a radiação com frequência mais alta, por exemplo, raio-x e raios gamas, possui mais energia do que a radiação com frequência mais baixas, que seria, por exemplo, as ondas de rádio ou até mesmo daquela dos micro-ondas. Parâmetros da onda. Então, além das informações anteriores, nós também temos a amplitude, que ela vai representar o comprimento do vetor do campo elétrico no ponto máximo da onda. O período, que seria o P, é o tempo necessário para que máximos ou mínimos sucessivos passem por um ponto fixo. A unidade seria segundos. Frequência, que seria o V, números de oscilações completas por segundo, medida em Hertz. E o comprimento de onda é a distância entre dois pontos equivalentes em ondas sucessivas, unidade nanômetros. Aqui eu trouxe o espectro eletromagnético e a espectrofotometria. Então, na espectrofotometria, uma parte específica do espectro eletromagnético é utilizada para analisar amostras. As duas faixas mais comumente utilizadas são espectrofotometria UV-Vis, que utiliza radiação ultravioleta, UV, e luz visível, VIS, para medir a absorção de luz por uma substância. Espectrofotometria infravermelha utiliza já a radiação infravermelha para estudar vibrações moleculares e também identificar compostos químicos. Então, vamos aqui para a relação entre luz e cor. Então, ela está profundamente ligada à forma como os nossos olhos percebem diferentes comprimentos de onda da luz. As cores que vemos, eles são resultado da interação entre a luz e os objetos que nos rodeiam, bem como da forma como os nossos olhos e cérebro vão interpretar essas interações. Então, a relação entre a luz e cor, ela vai depender muito da interação da luz com os objetos e também como a forma que os nossos olhos eles vão perceber essa luz. Então, a luz visível ela é composta por comprimentos de onda, cada uma correspondendo a uma cor em específico. A cor de um objeto ela é determinada pela luz refletida ou transmitida por ele, enquanto o olho humano, ele através de seus cones sensíveis ao vermelho, verde e azul, ele vai combinar essas informações para nos dar a percepção de uma vasta gama de cores diferentes. Então, a natureza da luz.
A luz visível ela é uma pequena parte do espectro eletromagnético, como a gente viu, compreendendo comprimentos de onda que variam aproximadamente de 400 a 700 nanômetros, e cada comprimento de onda dentro desse intervalo, ele vai corresponder a uma cor específica percebida pelos olhos humanos, tá? Essas cores são as que nossos olhos eles captam quando a luz branca, que contém todas as cores, é decomposta em seus componentes. Então, a gente enxerga ali o violeta, o azul, o verde, o amarelo, laranja, vermelho, entre outras cores, tá? E aqui eu trouxe, né, a cor absorvida e a cor observada. Então, a diferença entre a cor observada e a cor absorvida está relacionada ao comportamento da luz quando interage com o objeto. Então, a cor que percebemos, que é a observada, é determinada pelas frequências de luz que não são absorvidas pelo objeto. E, em vez disso, elas são refletidas ou transmitidas para os nossos olhos, né? Já a cor absorvida, ela corresponde aos comprimentos de onda da luz que o objeto retém e que não vemos essas cores porque elas não são refletidas, tá? Então, como a gente pode falar, né? Como a cor observada, ela está relacionada à cor absorvida, né? Então, em relação à cor absorvida, quando a luz branca, que ela contém todas as cores, incide sobre um objeto em específico, alguns comprimentos de onda eles são absorvidos pela molécula do objeto. Então, a cor absorvida é aquela que o objeto retira da luz incidente. E a cor observada é a cor que vemos, é a soma dos comprimentos de onda que não são absorvidos e são refletidos ou transmitidos pelo objeto. Em outras palavras, a cor observada é o complemento da cor absorvida. Ok? Então, objetos, vou dar um exemplo, né? Então, objetos que parecem verdes. Se um objeto é percebido como verde, isso significa que ele absorveu a luz vermelha, ok? E possivelmente outras cores, como azul e amarelo, e refletiu ou transmitiu somente a luz verde para os nossos olhos. O comprimento de onda correspondente à luz verde, ela fica em torno ali de 495 a 570 nanômetros, mais ou menos, tá? E é o que vemos, perfeito? Agora, um outro exemplo. Quando o objeto ele parece vermelho. Então, o objeto vermelho, ele reflete principalmente a luz na faixa do comprimento de onda do vermelho, que seria igual, faz na imagem aqui, talvez uns 650 até uns 800 nanômetros, e também absorve outras cores, como o verde e o azul. Perfeito? Então, resumindo toda essa informação, a cor observada é a cor que é refletida ou transmitida por um objeto e chega aos nossos olhos. Já a cor absorvida é aquela que é retida pelo objeto e não chega aos nossos olhos, ok? A cor absorvida está em relação complementar com a cor observada. Então, o que o objeto absorve não é o que nós vemos. E o que ele reflete ou transmite, nós percebemos como cor do objeto, ok? Perfeito. Aqui, brevemente, uma diferença de um equipamento fotômetro para um equipamento espectrofotômetro. O fotômetro, ele isola um comprimento de onda específico de luz usando filtros, ok? Então, é aquele tipo de equipamento que ele já vem configurado certinho para cada parâmetro, um comprimento de onda específico, tá? Já o espectrofotômetro, ele divide a luz em um espectro, produzindo radiação em comprimentos de onda definidos, e em seguida ele mede a intensidade dessa radiação, ok? Então, diferentes compostos podem ser medidos, escolhendo diferentes comprimentos de onda. E aí, complementando a informação anterior, aqui tem a parte óptica do fotômetro, que é o primeiro, pequenininho, e de um espectrofotômetro, que é a segunda imagem.
tá? Então, você percebe que já temos componentes diferentes entre eles. E aí, aqui a gente começa a entrar em componentes de um espectrofotômetro. Então, nós temos fonte de luz, que ele vai fornecer radiação estável na faixa do UV-Vis ou do infravermelho, dependendo do equipamento. Temos também o monocromador, que ele vai selecionar o comprimento de onda específico para análise. A cubeta, que contém a amostra pela qual a luz vai passar por ela. O detector mede a intensidade da luz transmitida pela amostra e gera um sinal elétrico correspondente. E o último, que seria a leitura. Então, vai exibir os resultados de análise de forma compreensível para a pessoa que está utilizando o equipamento. Então, agora vamos detalhar cada um desses componentes. Então, fonte de luz é o quê? É o componente que gera o feixe de radiação eletromagnética, seria a luz, de uma forma mais simples, para iluminar a amostra. A escolha da fonte da luz ele vai depender muito da faixa do comprimento de onda que será analisada, ok? Então, espectrofotometria de UV-Vis. Ele vai utilizar diferentes fontes de luz, dependendo da região espectral. A lâmpada de deutério. Ele vai emitir luz na faixa do ultravioleta, de 190 a 400 nanômetros. Já a lâmpada de tungstênio, que seria o visível, emite luz na faixa do visível, de 400 a 700 nanômetros. E parte também do infravermelho próximo, que seria até 1.100 nanômetros. E o último, que seria a espectrofotometria de infravermelho, utiliza lâmpadas que emitem na faixa do infravermelho, como lâmpada de Globar ou de Nernst. Tá? Então, a função desse componente específico da fonte de luz é fornecer radiação estável e de intensidade suficiente para que a luz seja absorvida pela amostra e permita uma medição precisa. Perfeito. Monocromador. Ele é o quê? É um dispositivo que vai selecionar o comprimento de onda específico da luz que será direcionado para a amostra. Ele separa a luz branca, que é composta por múltiplos comprimentos de onda, em diferentes cores, seriam os comprimentos de onda, e permite que apenas uma delas passe pela amostra. Certo? E aí, dentro do monocromador, nós temos alguns componentes, que seria o prisma ou rede de difração, que ele vai dispersar a luz nas suas diferentes componentes espectrais, lembrando o comprimento de onda. E um prisma, ele refrata a luz, enquanto a rede de difração dispersa a luz por difração, separando as cores com alta precisão. E também temos as fendas, que elas limitam a banda de comprimentos de onda que atingirá a amostra. As fendas ajustáveis controlam a largura da banda e a quantidade de luz que passa pelo sistema. Então, o monocromador ele é essencial para garantir que o espectrofotômetro analise a absorção de luz em um comprimento de onda específico. Cubeta. A cubeta é o recipiente onde a amostra líquida ou a solução a ser analisada é colocada. Tá? Então, a luz ela vai passar através da amostra contida nessa cubeta e o grau de absorção da luz pela amostra vai ser medido. Então, algumas características da cubeta. O material. As cubetas elas podem ser feitas de vidro, quartzo ou plástico, dependendo muito da faixa de comprimento de onda. E para medidas na faixa do ultravioleta, que seria o UV, são utilizadas cubetas de quartzo, por exemplo, pois são transparentes à luz UV. Já para a região do visível, cubetas de vidro ou plástico são geralmente adequadas. Comprimento do caminho óptico. O caminho óptico é a distância, né? Conforme a gente até comentou lá atrás, mas reforçando aqui, é a luz que percorre através da amostra. Tipicamente, cubetas têm um comprimento de 1 centímetro, o que influencia diretamente a absorvância, segundo a lei de Lambert-Beer. Okay? Detector. O detector é um componente que mede a intensidade da luz que passou pela amostra.
ou seja, luz transmitida, e a converte em um sinal elétrico que pode ser lido e interpretado por um espectrofotômetro. Ele vai comparar essa intensidade da luz antes e depois de passar pela amostra. Então, tipos comuns de detectores. O fotodiodo, ele detecta a luz de um comprimento de onda específico e vai converter em um sinal elétrico proporcional à intensidade da luz. E o tubo fotomultiplicador, utilizado em espectrofotômetros de alta sensibilidade, ele amplifica a corrente gerada pela luz incidente, sendo muito sensível à luz fraca. E também a função do detector é fundamental para transformar a radiação em um sinal quantificável, possibilitando a leitura dos dados. Então, sem esse componente específico, todo o sistema ele não ia ser, né, basicamente com nenhuma funcionalidade, porque a gente não conseguiria interpretar nenhum desses tipos de resultado. Então, esse aqui é um componente essencial em todo o processo. E o último, leitura e processamento dos dados. Então, a leitura é a etapa final, onde os dados coletados pelo detector são processados e apresentados à pessoa que está utilizando o equipamento. Então, aqui nós temos o display ou software, né? Então, os dados são geralmente exibidos em uma tela digital ou em um software dedicado, depende muito do equipamento. E o espectrofotômetro ele pode mostrar os resultados como a absorvância, A, transmitância, T, ou até mesmo converter já esses valores em concentrações, se o instrumento estiver calibrado, obviamente. E na parte da interpretação, o sistema computacional do espectrofotômetro, ele realiza cálculos como a aplicação da lei de Lambert-Beer, permitindo que o usuário interprete os resultados de forma quantitativa ou qualitativa. Ok, agora vamos entrar nos tipos de espectrofotometria. Então, espectrofotometria de UV-Vis. Então, utiliza radiações na faixa do ultravioleta, 190 a 400, e do visível de 400 a 700, para medir a absorção de luz pelas substâncias. É amplamente usado para determinar concentrações de compostos em soluções em diversas aplicações químicas e biológicas, e a lei de Lambert-Beer é fundamental nesse tipo de análise, permitindo quantificar a concentração de uma substância com base na absorção. Aqui, na imagem ao lado, eu deixei o nosso equipamento, que é o nosso espectrofotômetro HI801. Ele é super sofisticado e o intuito do espectrofotômetro, que permite medições de todo o comprimento de onda em luz visível. Inclusive, a faixa do comprimento de onda do nosso equipamento, esse em específico, é de 340 nanômetros a 900 nanômetros. E também, né, como eu comentei ali atrás, tem o do UV-Vis e também tem o infravermelho. Então, o do infravermelho vai medir a absorção de radiação na faixa do infravermelho, que seria de 700 a 1000 nanômetros ou até mais, depende do equipamento, sendo usado para identificar grupos funcionais e estruturais moleculares. É especialmente útil na análise de compostos orgânicos e inorgânicos, pois diferentes ligações químicas elas absorvem radiação em frequências características, permitindo a identificação de substâncias com base no seu espectro. Ok? Perfeito. Aqui a gente vai passar rapidamente sobre as aplicações. Então, temos água, que é usada para monitorar a qualidade da água em estações de tratamento, detectando e também quantificando contaminantes como metais pesados, nitratos e cloro, assegurando que a água tratada esteja dentro dos padrões de segurança. Também entra em águas residuais, tanto municipais quanto industriais. Então, auxilia no controle de efluentes líquidos, medindo a presença de poluentes, como compostos orgânicos, óleos e resíduos químicos, antes de serem descartados ou tratados, garantindo conformidade com as regulações ambientais. Caldeiras e torres de resfriamento, utilizada para monitorar a presença de incrustações e corrosão.
em sistemas de caldeira e torres de resfriamento, analisando também a composição da água e prevenindo danos aos equipamentos industriais. Na parte química, é uma ferramenta muito importante na indústria química em geral, para análise das reações e monitoramento de pureza, por exemplo, de compostos, determinando as concentrações de reagentes e também produtos em processos industriais. Na parte de educação, entra na área educacional mesmo, né, que a espectrofotometria ela é amplamente usada em laboratórios didáticos, em escolas, faculdades, cursos técnicos, né, para ensinar princípios da química analítica, bioquímica, ciências ambientais, que vai permitir que os alunos possam mexer no equipamento e aprender mais sobre isso. Fazendo também experimentos práticos, né, para analisar e ver como que o equipamento funciona. Na parte de agricultura, no setor agrícola, ela é aplicada para análise do solo e também da água, de irrigação, por exemplo, permitindo a detecção de nutrientes e poluentes, otimizando a fertilização e garantindo a sustentabilidade das práticas agrícolas. Aquicultura e aquários, utilizada para controlar a qualidade da água em tanques de aquicultura e aquários, medindo parâmetros como amônia, nitrato, fosfato, oxigênio dissolvido, garantindo um ambiente saudável para os organismos aquáticos. E na parte de alimentos, ele é utilizado bastante em indústrias alimentícias para verificar a qualidade e segurança dos produtos, como a medição de corantes, contaminantes e a concentração de ingredientes, além de monitorar processos de produção e conservação. Na parte de vantagens, tem a questão da precisão, né? A espectrofotometria ela oferece alta precisão nas medições de concentração de substâncias, especialmente quando a amostra ela vai seguir a lei de Lambert-Beer, né? Então, isso possibilita a obtenção de resultados quantitativos confiáveis em diversas análises. Também tem a questão da rapidez, porque a técnica ela é rápida, né, permitindo a obtenção de resultados em questão de minutos, o que é especialmente útil em análises industriais e laboratoriais, por exemplo, onde o tempo de resposta ele é muito crítico para o controle de qualidade e tomada de decisões, né? Então, por exemplo, para uma análise de cloro, 1 minuto e meio, 2 minutos, você já tem um resultado ali da sua análise. E também é muito versátil, né? Então, a espectrofotometria ela pode ser aplicada em várias áreas, desde o tratamento de água, né, até o controle de efluentes da indústria de alimentos e farmacêutica, por exemplo. Então, além disso, ela pode ser usada em uma ampla gama de amostras, como líquido, gases e sólidos, dependendo muito dos equipamentos. Limitações. Então, tem a questão da interferência. Então, a presença de substâncias que elas absorvem luz no mesmo comprimento de onda da substância de interesse, ela pode causar interferências, afetando a precisão dos resultados. Então, essas interferências podem vir de impurezas ou até mesmo solventes usados nas amostras. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Limites de detecção. Então, embora a espectrofotometria seja bastante sensível, há um limite de detecção, né? Ou seja, concentrações muito baixas, elas podem não ser detectadas com precisão. Então, isso pode ser um problema em análises que exijam a detecção de traços contaminantes, por exemplo. Então, sempre quando for adquirir um espectrofotômetro, ou até mesmo fotômetros, é interessante ver qual que já é a faixa do equipamento, né, pré-instalada, ou se é possível criar metodologias nele. E também dependência da pureza da amostra. Então, a pureza da amostra é crucial para resultados precisos. Então, impurezas ou partículas de suspensão, elas podem dispersar a luz, causando erros nas medições, né, de absorvância e, consequentemente, afetando a quantificação da amostra, né, de interesse, amostra ou substância de interesse. Aqui vamos entrar na área dos equipamentos. Esses primeiros aqui são a linha Checker, bem simplesinha, um fotômetro, tá? Temos também a linha portátil, HI97, também é um fotômetro. A linha multiparâmetro, também é um fotômetro.
E aqui nós temos nosso espectrofotômetro, o íris. Atualmente nós temos o HI-801 e o HI-802, que foi lançamento nesse ano. Então, no nosso íris tem uma lâmpada de tungstênio que emite uma luz branca inicialmente. Também temos fendas de entrada, que ajuda a concentrar a luz em um pequeno espaço. Uma grade, que é côncava e gera o espectro de luz, que transforma a luz branca em um arco-íris para todos os comprimentos de onda. E a rotação de grade, que permite selecionar um determinado comprimento de onda. Tá? Também tem o separador de feixe e fotodetector, de referência, que garante que a medição compense qualquer desvio na fonte de luz. E se houver alguma flutuação na fonte de luz, por exemplo, o medidor acaba detectando isso e compensa através de um cálculo matemático. Ok? Aqui nesse slide eu vou apresentar para vocês um vídeo curto sobre o novo HI-802. Ok, então o 802 ele é fornecido com 103 métodos de fábrica, ele consegue criar até 100 métodos de usuário, ele aceita 5 tipos de cubetas diferentes, a de 16 milímetros, a de 22 milímetros, 13 milímetros, 10 milímetros e a de 50 milímetros, com detecção automática em alguns casos. Armazenamento de até 9.999 medições com capacidade de registro automático dos resultados. Transferência simples para PC ou Mac. Firmware atualizável. A bateria também ela é recarregável. Ela pode ser utilizada tanto na bateria ou também na tomada, no equipamento, tá? Tem alguns casos nesse equipamento tem a identificação automática de método através dos frascos de amostras, porque esses novos modelos, eles vêm com um código de barra. Então, quando você coloca no equipamento, você não precisa selecionar um método, ele já consegue identificar automaticamente na hora que você coloca a cubeta no equipamento. Não são para todos os parâmetros do equipamento, tá? Se eu não me engano, é em torno de 23 métodos que já tem essa opção. Leitor de código de barra dos frascos e medição de zero único compartilhado em vários métodos de frasco. Alguns diferenciais, né? Então, essa questão de 103 métodos de fábrica, a identificação automática dos métodos pelos frascos, o leitor de código de barra no frasco dos reagentes, o zero armazenável e também a função média. Já vou falar mais sobre isso também lá na frente. Então, a identificação do método. Então, ele tem um leitor de código de barra no frasco, ele escaneia e vai detectar automaticamente o tipo de faixa do método, tem a rotação do frasco, que eu já vou comentar sobre, e durante a medição permite leitura de uma série de absorbâncias que o equipamento converte em concentração. E medição zero única compartilhada. Então, esse aqui é o novo adaptador para os frascos de 13 milímetros. Então, essa questão do leitor de código de barras e a rotação do frasco é somente para essa cubeta de 13 milímetros, tá? Que é, basicamente, vocês devem conhecer bem, a cubetinha comprida de DQO, para análise de DQO. Então, essa questão da rotação do frasco, ela vai permitir até 256 medições, e aí dessas medições ele vai tirar uma média do resultado. Então, isso faz com que o resultado ele seja muito preciso,
por conta dessas 256 medições e ele dá o resultado da média de todas elas. Criação de métodos. Então, né, se utilizar os frascos de 13 milímetros com o novo adaptador, e também vai possuir rotação do frasco e função média. Então, é importante aqui comentar que benefícios para os laboratórios que criam a própria curva também se beneficiam com a precisão e repetibilidade nas leituras. Então, essa questão, tem alguns vídeos já comentando que vão sair no YouTube na próxima semana ou nos próximos dias, que vai mostrar também algumas questões da utilização do próprio equipamento, tá? É muito interessante. Depois, mais para frente, vocês podem consultar o YouTube que vocês vão conseguir ter acesso a esses vídeos. Nessa questão de zero compartilhado em relação ao armazenado, então, para métodos com reagentes com código de barra, o instrumento ele vai armazenar armazenar o zero. Então, uma vez que o zero ele esteja salvo, você só vai precisar inserir o frasco no equipamento e apertar o read para fazer a leitura. Então, a nossa sugestão, né, é para fazer um novo zero para cada lote de reagentes. Tá? Então, a caixinha, por exemplo, veio de DQO, veio com 25 testes. Um desses você faz o zero, ok? Então, aí dos demais 24 você consegue fazer somente para as análises. É muito interessante. Aqui eu trouxe uma imagem, porque tem esses novos reagentes que estão vindo com os códigos de barra. Ele também vem com um diferencial que na própria tampa da caixa já vem o passo a passo de como fazer análise com aquele reagente. Tá? Então, ele é bem resumidinho, mas depois também tem no próprio manual dos nossos equipamentos o passo a passo, né, as etapas bem detalhadas para cada um desses reagentes. Tá? Mas é muito interessante essa parte de já ter esse mini resuminho na tampa dos reagentes. Alguns outros diferenciais, né? Então dá para armazenar a fórmula química. Então sempre permanecerá se for pré-estabelecido, tá? Somente em métodos de fábrica. Se for método de usuário, infelizmente essa parte não tem. E também a armazenar o ID, que é a identificação da amostra, que é até 10 dígitos entre letras e números. Tá? Anteriormente você conseguia somente 2 dígitos. E aqui os novos métodos disponíveis que vai ter no HI 802. Então tem a parte de cor, faixa baixa e faixa alta, um específico. O nitrato ácido cronotrópico, o fenol, surfactantes catiônicos, ferro, nitrito marinho, amônia faixa baixa, de acordo com a ISO, nitrato marinho faixa alta e magnésio marinho também. Então, aqui nessa imagem tem a faixa de cada um deles e qual o método que eles utilizam. E aí, comentando brevemente sobre o método de cor. Então, o princípio ele se baseia na formulação de cor de Adams-Nicherson em uma escala de cores uniformes que é independentemente da variação da cor. A varredura da transmitância dessas amostras é medida entre os comprimentos de onda de 380 até 720 nanômetros. E os comprimentos de onda usados para calcular os valores, que são de 400 a 700. Então, esse método ADMI usa o padrão de platina-cobalto para o valor da cor, mas esse padrão, sendo amarelo, o novo ADMI aplicável para todas as matrizes. Então, só é muito importante em relação a esse método de cor, né, que ele só é feito com a cubeta de 50 nanômetros, porque nos métodos atuais usa aquela cubetinha de 22 milímetros, né? Para esse aqui é o de 50 milímetros, tá? Então, aqui é uma comparação breve entre o HI 801 e o HI 802. Tá? Então, o sistema óptico é o feixe dividido, tá? O comprimento de onda dos equipamentos é o mesmo, a precisão, largura da banda espectrofotométrica, luz difusa,
E aí entra a parte, né, dos diferenciais, que é a leitura de código de barra, só tem no novo, o zero eletrônico, a rotação do frasco, essa função de média, né, 256 leituras e dá a média no final. Método personalizado com leituras médias, a bateria, também é nos dois equipamentos, e o caminho óptico, né, diâmetro de cubeta, 16 milímetros. Então, aqui, né, resumindo, na questão de leitor de código de barra e o zero eletrônico, é uma melhor experiência para o usuário. A rotação de cubeta, função média, o método de usuário com função média, melhor repetitibilidade e exatidão, e a fórmula química ID da amostra e também embalagem são algumas outras melhorias que veio com esse novo equipamento. E aqui eu trouxe os slides porque durante como se diz, a inscrição de vocês teve perguntas e eu trouxe a resposta. Algumas delas, inclusive, já foram esclarecidas durante a apresentação, mas eu vou dar uma breve comentada novamente aqui, ok? A primeira dúvida foi do Wilson da Silva sobre faixa da leitura do visível. Então, conforme a gente comentou durante a apresentação, a faixa de leitura no espectro visível, ela vai abranger ali do 400 aos 700 nanômetros, tá? Então, nessa faixa, a gente consegue observar a absorção de luz visível por diferentes substâncias, que aparecem na forma de cor quando a amostra absorve determinadas frequências. A segunda pergunta foi do Juliano, quais os tipos de espectrofotometria existentes. Então, eu comentei com vocês do UV visível, o UV-Vis, e também do infravermelho, mas existem alguns outros espectrofotômetros, por exemplo, de absorção atômica, que é utilizada para análise de metais, especialmente em soluções aquosas. Também temos por fluorescência, né, que se baseia na emissão de luz por uma substância após ser excitada por uma fonte de luz, ok? Terceira pergunta da Joelma, como manter a qualidade dos ensaios realizados? Então, dá para ser uma calibração periódica do equipamento, pode ser aquela calibração rastreável ou a calibração RPC, né? Depende muito do equipamento. Uso de padrões de referência para validar os resultados, então é interessante também. A limpeza regular das cubetas para evitar contaminação ou até mesmo a troca das cubetas, porque se tem alguns risquinhos, algumas manchas, ou até mesmo se deixou a amostra com o reagente dentro da cubeta por muito tempo, às vezes mancha. Então é interessante sempre ter ali cubetas extras para poder fazer as análises, tá? Então, às vezes, controle de condições ambientais. Então, dentro da sala tem um ambiente com temperatura controlada, né? Interessante. E realização de réplicas. Então, triplicatas ou duplicatas da mesma amostra, para ter como base os resultados também, né? Para garantir a precisão desses resultados. Quarta pergunta da Ana Paula. Qual o critério para avaliar a calibração de espectrofotômetro? Aqui, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de comentar que, alguns meses atrás, nós tivemos um webinar com parceria com a empresa Elos, que é a nossa empresa de calibração externa. Então, é interessante, caso tenha interesse, dá para assistir, já está disponível no nosso YouTube, tá? Mas a calibração ela pode ser avaliada por meio de padrões de referência conhecidos, tá? Medindo sua absorção e verificando se está dentro dos limites de precisão esperados. Além disso, também dá para checar a linearidade das respostas ao longo da faixa de concentrações e a precisão entre leituras repetidas, ok? A quinta pergunta da Adriele. Posso usar essa técnica para análise quantitativa e qualitativa de nutrientes em solução? Então, sim, a espectrofotometria ela é amplamente utilizada para ambas as análises, lembrando que na análise quantitativa, ela vai medir a concentração de nutrientes com base na absorvância.
Já a análise qualitativa, ela vai identificar a presença de um nutriente com base no seu espectro de absorção característico, ok? 6. Pablo Raul. Como lidar com elementos que interferem na formação de cor das amostras que serão analisadas no espectrofotômetro? Então, dá para fazer uma preparação ou purificação da amostra, talvez remova os interferentes, talvez a diluição, mas a gente não indica diluição maior que 20 vezes, porque aí já entra na precisão dos resultados, porque acaba aumentando muito o erro conforme maior diluição é feita, tá? Mas pode ser interessante utilizar. A pergunta da Thalita, 7ª pergunta. O que é curva padrão? Então, a curva padrão ela é um gráfico que vai relacionar a concentração de uma substância com a sua absorbância, tá? Então, ela é usada para determinar a concentração das amostras desconhecidas, comparando as suas leituras da absorbância com as da curva, por exemplo. Arrhenius. Por quê? Devemos ler, dependendo da análise, em diferentes tipos de cubetas e o que define onde devemos ler. Então, o material e o tamanho da cubeta, ela afeta muito a passagem da luz em diferentes comprimentos de onda. Então, até eu comentei lá atrás que, por exemplo, cubetas de quartzo, elas são usadas para leituras no UV-Vis, porque permite a passagem da luz UV. Já aquelas cubetas de vidro ou plástico, elas são adequadas apenas para o visível, tá? Então, a escolha, ela é definida pelo comprimento de onda, por exemplo, de interesse, e também da compatibilidade da cubeta, ou até mesmo do método. Então, por exemplo, os nossos equipamentos, eles mostram qual a cubeta que deve ser utilizada para cada parâmetro. Por exemplo, o DQO utiliza de 13 milímetros. A de cloro, dependendo do equipamento, dá para usar aquelas de 10 milímetros e também a mais gordinha de 22 milímetros, tá? Então, depende muito do equipamento, do método, como o método foi feito para utilizar aquela determinada cubeta. A 9ª pergunta, do Pedro Henrique. É possível desenvolver uma metodologia para análise de corantes por meio da espectrofotometria? Então, sim, é possível. A espectrofotometria ela é muito eficaz para análise de corantes, pois cada corante ele vai ter um espectro de absorção específico, tá? Então, é possível desenvolver uma metodologia específica que dá para escolher o comprimento de onda em relação à questão do corante. Então, dá para fazer uma pesquisa, um desenvolvimento em relação a isso, mas precisa ver se é necessário somente aquela questão de verificar a absorbância ou se vai relacionar com a concentração, que aí teria que fazer uma tabela em relação uma com a outra, tá? Mas dá para ser possível, sim, fazer uma espectrofotometria. Talvez com a do VEVIS ou as outras espectrofotometrias, talvez seja interessante dar uma olhadinha. E a última pergunta da Débora Carolina: quais são os principais desafios e recomendações no uso do espectrofotômetro para análise de compostos em alimentos? Então, o que acontece? O uso do espectrofotômetro na análise de compostos em alimentos, ela dá para ser feita, mas tem desafios específicos devido à complexidade nas matrizes alimentares, tá? Então, alguns desses desafios seria a interferência da matriz alimentar. Então, alimentos eles possuem componentes complexos, como lipídios, proteínas, carboidratos, que podem interferir na leitura. E essas substâncias elas podem absorver a luz em faixas próximas aos compostos de interesse, ou causar turbidez na amostra, por exemplo. Outra questão seria a presença de compostos correlatos. Então, certos compostos em alimentos têm espectros de absorção semelhante. Então, isso dificulta a identificação exata do composto-alvo, por exemplo. Principalmente quando há substâncias cromogênicas, que são aquelas formadoras de cor similares. Tem a questão também da solubilidade. Então, muitos compostos presentes em alimentos podem ser insolúveis ou pouco solúveis nos solventes comumente usados em espectrofotometria.
tá? O que pode dificultar essa preparação das amostras. E também a questão da estabilidade dos compostos. Então, alguns compostos alimentares são instáveis e podem sofrer degradação devido à luz, pH ou temperatura, que pode afetar aí a precisão da leitura. Então, o que dá para ser feito perante esses desafios encontrados? Dá para aplicar métodos de extração selecionados, por exemplo. Então, a escolha de procedimentos de extração que removam o interferente das matrizes alimentar, sem que degradem aquele composto que tem o interesse de ser analisado, né? Pode ser extrações com solventes específicos ou técnicas de filtração seletiva, por exemplo. Calibração e validação com padrões, né? Pode desenvolver curvas, padrões para o composto de interesse, usando padrões em uma matriz semelhante à do alimento ou em solventes apropriados, garantindo que a resposta seja comparável. Também tem a questão de controlar o pH e a temperatura. Então, mantenha o pH e temperatura estável durante a análise para evitar a degradação dos compostos. E muitos compostos, como vitaminas e antioxidantes, são sensíveis à variação desses parâmetros. Então, é bom ficar sempre atenta. E, às vezes, utilizar métodos diferentes ou cromatografia complementar. Então, quando a espectrofotometria ela sozinha, ela não oferece especificidade suficiente, combinar com métodos como HPLC ou técnicas de derivação espectral pode melhorar a precisão. Ok? Bom, pessoal, então eu espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Agradeço muito a presença de todos que participaram do webinar. Então, para quem se inscreveu, para quem assistiu, o certificado vai ser disponibilizado diretamente no e-mail de vocês automaticamente, tá bom? Agradeço muito a participação de todos e a gente se vê no último webinar do ano, lá em dezembro. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.